Mas sem brincadeira nenhuma, até minha filha e a minha esposa que testemunharam. Eu estava com a Bíblia aberta de um lado e com o Evangelho segundo o Espiritismo do outro. Nisso entrou meu irmão mais velho, abriu o acaso, estava lá uma mensagem sobre caridade, e de repente, numa golfada de um vento, parecia filme, a Bíblia começou a virar todas as suas páginas e parou logo após o João, o Apocalipse de João. Falei, Apocalipse, está aí. Nunca se falou tão pouco em Apocalipse e nunca está tão próximo da gente. Agora, o que a gente quer trazer de mensagem, muito rapidamente, aí vocês vão ver o que tem a ver com o Espiritismo. Na concepção da palavra Apocalipse, não é o final do mundo, não são as catástrofes, as hecatombes, que porventura poderão até acontecer, mas sim é a regeneração, é a revelação, porque na etimologia grega, Apocalipse quer dizer revelação. E o Espiritismo traz essa revelação para nós. Porque se a porta é estreita e muitos serão os escolhidos, e como é que possamos, então, adentrar e passar por esta porta? Qual é o caminho? Eu gostaria de citar, então, porque aí eu me interessei. Parou em João e Apocalipse, deixa eu ler isso aqui. Não é? Então, eu gostaria, sucintamente, porque o que mais importa é a surpresinha até que eu faço aqui para a dona Isabel. Isso aqui é só um preâmbulo para dar sentido no que nós trouxemos aqui. O versículo 5, 6, 7 de João, então lá está assim, quando Tomé, por isso que existe o teste de São Tomé, né? Tomé sempre era crítico, ele queria ver para quê? Ele fala, mas Jesus, se nós não sabemos para onde vais, como é que poderemos saber o caminho? Aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E mais adiante, ele prenuncia, eu tenho que ir para que o Consolador venha. E em outra parte da Bíblia também diz assim para nós, isso está tudo no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Me ameis, e assim rogarei ao Pai, que envie o Consolador, que é o Espírito de verdade, que não será visto, mas será sentido e acompanhado, nos acompanhará, que vai dizer tudo o que já foi dito, e o que está por vir. Esta é a revelação, o Espírito de verdade. Essa é a obra mais importante de Kardec, que tirará o véu, e o véu é aquilo que nós não conseguimos entender naquela ocasião, pela pouca evolução que tínhamos, ou por aqueles que, como ele diz, têm ouvidos, mas não querem ouvir. Tirar o véu significa explicar o que Jesus nos disse em parábolas, e nós não tínhamos a compreensão, e chegou a revelação, chegou o Espírito de verdade, chegou o decodificador. Ora, se isso para nós, quando Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, porque serão consolados. E aí, foi perguntado a Jesus, mas como é que alguém pode ser feliz se sofre e não sabe por que sofre? Aí vem o Espiritismo e explica por que sofremos, porque nos traz a lei de causa e efeito, porque nos traz a possibilidade dos resgates, do aprimoramento, do reconhecimento. É a única que traz para nós
como reconhecer e tratar as nossas doenças. Meu pai dizia, deu plano de reciclagem moral. O Espiritismo nos traz a evolução através das reencarnações e nos traz a comunicação entre o plano espiritual e aqui nós encarnados, entre os desencarnados e encarnados. Esse é o tripé do Espiritismo. E se de cada três um será escolhido, é claro está. Quem traz a verdade, quem traz o caminho do tratamento, da evolução, quem nos ensina a estarmos atentos com a comunicação do plano espiritual, que está sempre nos auxiliando, e quem nos dá a oportunidade reencarnatória, é o único caminho, através dos ensinamentos de Jesus. Por isso, eu gostaria aqui, de uma forma muito rápida, de passar aqui um filminho que nós preparamos com muito carinho, como se fosse um documentário, mostrando que a importância do Espiritismo no nosso dia a dia, tanto que vamos fazer uma comemoração diferente, nós vamos fazer tipo uma sala de visita com o mediador será o diretor da Rádio Boa Nova, todo o evento será transmitido ao vivo pela TV Mundo Maior. Ao invés de termos um palestrante ou vários palestrantes, o assunto é ser espírita. E teremos cada um dos nossos convidados nas suas experiências, colocando que é ser espírita. E possamos, então, buscar mais espaço, mais divulgação. Me preocupa quando nós sabemos que na cidade de São Paulo, apenas 2% são kardecistas. Nós estamos falando de um universo de 11 milhões. Nós estamos falando de um pouco mais de 200 mil kardecistas. Me preocupa que no estado de São Paulo, essa proporcionalidade se mantém. Com exceção de algumas outras capitais, tipo Curitiba, decresce muito no nosso Brasil. E o meu pai, ele nas palestras dele, que eu acompanho, ele dizia assim, olha gente, a coisa não é como estamos pensando. Que Deus, Jesus disse, eu voltarei e virei a ti como um ladrão. Está escrito lá. Não sei o dia é o Pai que sabe, ao homem não é dado saber. E ele faz a comparação, se você soubesse que o ladrão viria na sua casa, então você se prepararia. Então não é assim. Nós temos que estar sempre preparados. E ele dizia o seguinte, ninguém vem rua a rua, porque às vezes nós nos acomodamos aqui. Aí eu penso assim, puxa vida, né? A gente aqui luta, a gente levanta cedo, vai para o consultório, procura fazer uma boa medicina, procuramos usar a espiritualidade, os conhecimentos espíritas para ajudar mais o próximo, procuramos fazer uma medicina dentro da caridade, porque sem a caridade não há salvação. E a gente procura também manter firme os nossos pensamentos e corrigir o nosso caráter, reconhecer as nossas imperfeições e buscarmos, então, a correção dessas imperfeições. E por que eu, então, tenho que estar tranquilo dizendo, na minha rua, eu vejo tantas pessoas lá que não estão afetas ao bem, então eu estou tranquilo. E meu pai dizia, não é assim, não virão rua por rua, casa por casa. É a população terrestre, não esqueçam vocês. A população terrestre, e lá no Oriente, a maior parte da população estão mais afetas, estão buscando mais a espiritualidade do que nós. Então, é um chamamento. Dentro do apoio governamental para as entidades sociais, nós sentimos muitas dificuldades. Querem ver?
eu estou com dificuldade de renovar o Comas da Federação Espírita da cidade de São Paulo, que faz 7 milhões de atendimentos ano, todos gratuitos, para que possa se beneficiar de todos os programas e projetos que o governo federal, estadual e municipal, até uma emenda orçamentária que eu possa fazer da Câmara para ajudar um pouquinho lá. Estou tentando tirar o Comas de uma entidade que as Casas André Luiz acaba de assumir. Parece que tudo que se diz casa espírita é mais difícil. Quando se compõe um parlamento, e meu pai dizia assim, não devemos levar nunca a política para a religião, temos a obrigação de levar a religião para a política. Então aqui não tomem nada questão de promoção política pessoal, e sim de uma realidade que a gente vivencia em termos de estar promovendo o espiritismo para sairmos de certas dificuldades. Quando se formam as bancadas num parlamento, num Estado democrático como o nosso, essas bancadas são formadas através dos partidos e pela proporcionalidade dos eleitos. E uns lá viram governistas e outros viram oposição, pela própria ideologia de quem ganhou a eleição no Executivo. Só que os evangélicos, não importa se da igreja A, da igreja B, da igreja C, não importa se até eles se degladiam e se concorrem nas ruas, mas lá dentro eles se unem e formam uma bancada única. De todos os partidos, cada um deles forma uma bancada evangélica. E aí todas as leis, todas as ações que o governo vem fazer, eles têm mais peso do que nós. Então, mostra para nós que é importante nós estarmos promovendo, claro, apesar do planejamento da pátria espiritual, do plano espiritual, dos benfeitores, de Jesus, daqueles que prenunciaram esse crescimento e como é feito o espiritismo, mas é importante que nós tomemos posições sociais, porque também temos obrigação com a nossa sociedade. Para encerrar, como a gente falou um pouquinho da transformação, das coisas que estão acontecendo, da reformulação e do preparo que temos que ter para atravessarmos essa porta estreita, de sermos um desses escolhidos, no finalzinho tem uma mensagenzinha que eu acredito que se todos nós ouvíssemos ela pela manhã, nos ajudaria muito no nosso dia a dia, mantermos a nossa vibração, nosso pensamento equilibrado, e nós estaríamos menos sujeitos a deixarmos nos sucumbir, às vezes, pelas coisas do mundo, das coisas mundanas, não do pejorativo, sim das paixões terrenas, das coisas materiais. Então, vamos ver, e aqui eu já podia me despedir, porque depois do nosso filminho, eu gostaria que a dona Isabel, então, tomasse a frente aqui, e a minha parte se encerra à medida que eu gostaria de ver todos os senhores e as senhoras lá conosco. Vai ter um translado do metrô Carandiru para o Anhembi, para quem não for do próprio automóvel, facilitando muito, porque é um evento diferente que queremos produzir na cidade de São Paulo. Podemos passar o filminho? Então tá. Então, obrigado a todos, espero ter sido útil e trazer a nossa preocupação quanto à necessidade de nos regenerar, de nos transformar, de estender a mão amiga, de continuarmos firmes na caridade, de continuar perseverando aqui neste centro, para que possamos passar e ser um desses, na porta estreita, e ser um desses escolhidos. Então, obrigado a todos e obrigado a Deus pela oportunidade de estar aqui. Senhoras e senhores, que todos sabemos, que todos que aqui estão, amam o Espiritismo e amam, obviamente, abaixo de Deus e de Jesus, amam Kardec.
A importância de Kardec, como foi dito aqui, agora, por aqueles que me antecederam, ela é sobremaneira extremamente importante. Mas vamos fazer assim um retrospecto para as épocas onde a questão da sobrevivência através das reencarnações e também a evolução contínua através das reencarnações, mas vamos nos reportar assim um passado longínquo, mas que, sem dúvida nenhuma, retardou muito a evolução do homem aqui na Terra. É bem verdade que nós sabemos que todos nós que aqui estamos aqui não somos nenhum anjo puro. Porque se assim fora, nós não estaríamos aqui, porque nós somos degredados. Nós saímos da nossa casa, que não é aqui, porque em algum instante nós cometemos determinados atos, determinadas ações que nos impediam de continuarmos reencarnando num local melhor. Então nós fomos encaminhados para uma reciclagem moral. E viemos então para o planeta Terra, que é o planeta assim chamado de expiação e de provas, onde nós deveríamos de novo, voltar ao Pai Celestial. Por quê? Porque nós nos divorciamos dele num momento na nossa peregrinação através planetas, onde estivéssemos habitando. E que ali não poderíamos ficar mesmo, porque Deus disse, eu não quero que o ímpio morra, mas que se arrependa e se salve. E assim viemos para a Terra. Então, aqui estamos, eu prefiro chamar de planeta de reciclagem moral. Estamos aqui reencarnando e reencarnando e reencarnando, para tentarmos herdar a Terra. Porque a Terra, ela também vai evoluir, assim como nós estamos evoluindo também. Embora, às vezes, marquemos passo. Mas nós sabemos também que nenhum espírito será possível a nenhum espírito marcar passo indefinidamente. Num momento ele tem que despertar. E nesse momento ele vai enfrentar as suas imperfeições e vai lutar contra elas, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque nós queremos subir aos pés do nosso Criador. E, sem dúvida, graças ao quê? Graças ao trabalho de Jesus. Quando nós sabemos que Jesus veio, porque tantas coisas haviam sucedido tantas coisas, que nós podemos nos reportar a Moisés. Que Moisés, ele veio e cumpriu uma sua parte. Mas ele ainda não conseguiu mudar determinadas coisas do homem encarnado na terra, principalmente o povo judeu, que era bastante rebelde. Mas havia necessidade de que viesse alguém que tivesse toda a autoridade dada pelo nosso Criador, Jesus de Nazaré. Jesus, ele veio e disse: Moisés vos disse isto ou aquilo. Eu, porém, vos digo, e lá vinha o ensinamento, através parábolas, através explicações diretas. Mas ele teria que passar por um sofrimento. Ele nasceu de mulher normal, porque nasceu num corpo normal. Porque ele não veio para tapear ninguém. Ele veio se igualar conosco para nos dar um exemplo de quê?
Qual é o exemplo que ele nos deu? Eu venho dos pés do meu pai, do lado de meu pai, mas venho aqui como vocês, para mostrar como é que todos vós deveis vos comportar. Era o exemplo total. Então, somente ele, Jesus, poderia vir, na época em que ele veio, para poder então dizer: Moisés vos disse, eu, porém, vos digo, eis aqui quem é maior do que Moisés. Então, ele colocou uma série de coisas. Muitas coisas nós não podíamos compreender, porque ainda não tínhamos evolução, nem científica, nem cultural, naquela época que estava muito ruim, ainda muito primitiva. Então, ele, antes de ir embora, ele nos disse: eu vou, mas um dia eu voltarei. Mas antes disso, eu vos enviarei o Espírito de verdade. E ele vai esclarecer tudo aquilo que eu vos disse e que eu vos digo em parábolas. E vai dizer muito mais. Então, estaria salvo o mundo? Não. Uma coisa estaria acontecendo. Depois de um certo tempo, depois que os cristãos foram queimados em praça pública, iluminando os jardins dos grandes imperadores romanos. Depois disso, chegamos a Constantino. Constantino, o que ele fez? Constantino, ele era um imperador, e o que ele fez? Ele queria dominar, ele sentiu que o poder dele estava se escoando através dos seus dedos. E ele, sentindo isso, inventou uma coisa. O quê? Ele foi, então, às igrejas, entre aspas, aquelas que eram visitadas pelos apóstolos, aquelas que eram visitadas, inclusive, pelo apóstolo por vocação, porque ele não conviveu com o Cristo, que era Paulo de Tarso. Mas também com aqueles que estavam trazendo a sua orientação para todos nós. E então existiam as igrejas, como foram visitadas por Paulo, por exemplo, que Paulo zelava muito por isto, que era o crescente cristianismo, porque o Cristo não inventou, nem criou nenhuma religião. Simplesmente ele deu exemplos e ele ensinou. Só. Da nossa parte, isto é, daqueles da época, como Paulo de Tarso, o apóstolo por vocação, ele saiu pregando, sim. E muitos outros pregaram por lá. Só que Constantino, sentindo que estava saindo, escapando do seu domínio político seu, o que ele fez? Ele, então, adotou a religião cristã. Ele adotou o cristianismo. Muito sabidão. Porque, claro, iam se multiplicando cada vez mais aqueles que seguiam o Cristo nos seus ensinamentos. Por quê? Porque a voz da razão não poderia ser, de forma nenhuma, não poderia ser ocultada. Então ele fez isto. Só que ao invés dele se reportar e se transformar num cristão, ao contrário, ele ajuntou toda aquela idolatria aos ídolos. Ele juntou com as coisas do cristianismo. Foi um golpe dado. Mas Jesus já sabia que isso ia acontecer. Por isso que Jesus disse que ele ainda voltaria, mas que mandaria alguém. E esse alguém, todos nós sabemos, o nosso querido Allan Kardec.
Então, Allan Kardec, que não inventou também religião nenhuma. Allan Kardec simplesmente codificou aqueles conhecimentos que já graçavam pela humanidade. Sofreu muito, todos nós sabemos. Mesmo depois, quando no fim de sua reencarnação, ele sofreu demais. Sofreu demais. Quem conhece a biografia de Allan Kardec sabe o quanto ele sofreu. Sofreu na carne mesmo. Mas ele levou a glória de ter, então, dado ao mundo a sua libertação. E o que é mais importante que ele fez, com a sua codificação, dando para a humanidade ele não inventou a doutrina, mas uma codificação que se transformou numa doutrina que, além de ser científica, além de ser uma doutrina religiosa, isto é, para religar o homem com Deus, ele também colocou a nossa doutrina espírita no rol do conhecimento filosófico. Ora, então, filosofia, como não? E aí, são 3 coisas no Espiritismo. E com isso, o que Kardec fez? Kardec matou a morte, porque demonstrou que a morte não existe. A morte acabou com Kardec, isto é, no tempo de Kardec. E acabou mesmo. Hoje ainda encontramos aqueles que ainda não despertaram para a verdade. Mas esta verdade jamais morrerá também. Na realidade, o que fez Kardec foi, matou a morte. E perpetuou a vida eterna da nossa evolução eterna. Muito obrigado. Prezados amigos, eu não consigo me furtar aqui da emoção. Primeiramente, por recordar os amigos, aqueles que nos precederam, o nosso prezado deputado Freitas Nobre, a nossa querida Marlene Freitas Nobre, nas tardes de Uberaba, junto ao grande missionário, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que foi a mola propulsora para que nós começássemos o Jesus Redivivo. Em 1981, não posso nunca esquecer aquela tarde, quando eu conversei pela primeira vez com o nobre deputado vereador Dr. Alberto Calvo. Nunca me esqueço. Foi assim, amor à primeira vista. E quando a nossa amiga, a nossa irmã, esposa do vereador, deputado Alberto Calvo, ligando para ele, cobrando, porque as horas estavam já avançando, e nós não parávamos de falar sobre a doutrina espírita. E ele disse, eu estou aqui na frente com uma menina, porque na época nós éramos bastante menina, e assumindo desde 10 anos a responsabilidade de ser médium e de trabalharmos na seara de Jesus. Então hoje, se não fosse a coragem desse homem magnífico que é o Dr. Calvo, eu perdi a conta de quantas pessoas eu mandei para ele. Porque na nossa sala de orientação não dava para furtar. Ao ver médiuns em desequilíbrios, indo para psiquiatras, para pessoas que estavam dopando, como se fossem criaturas alopatras, pessoas enlouquecidas, vamos dizer assim, e que o Dr. Calvo, com a sua experiência de médium, de profissional consciente, recolocava no caminho certo. E com a ajuda da Casa Espírita, foram milhares, Dr. Rubens Calvo. Eu sou testemunha, milhares de pessoas que se reequilibraram e tomaram o caminho certo para a sociedade. A senhora tem todo o meu respeito.
e leve até ele a minha vibração de amizade e de carinho eterno. E parabenizo o seu filho e toda a sua família, as netas queridas que eu vi crescer, principalmente a Carolina, não é? A nossa alegria de estar aqui presente. E eu só posso pedir a Deus nesse momento que eu seja digna dos meus amigos, encarnados e desencarnados, que eu não os decepcione na minha caminhada terrestre. Muito obrigada. Obrigada, doutor Rubens. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato. Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais.